Imagine um cenário onde o Deus da Bíblia, onipotente e eterno, está sendo julgado conforme as leis humanas. E se ele fosse acusado de um crime tão grave quanto o estupro? A história é bem conhecida. Maria, uma jovem, virgem e comprometida em casamento com José, é engravidada por Deus e concebe Jesus. Quer dizer, Maria está comprometida com José e de repente, pum, está grávida, bem engravidada. E quem é o autor da gravidez? Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo. Mas e se esta gravidez for reexaminada sob a ótica da lei brasileira e até mesmo sob a ótica da lei de Moisés? Como seria o julgamento de Deus, não apenas pelo crime de estupro contra Maria, mas também pelo adultério contra José? Hoje vamos explorar estas questões com profundidade e analisar como Deus seria tratado sob essas leis. Este canal é um antídoto para os males que as religiões podem causar ao ser humano. Nosso objetivo neste canal é libertar você dos grilhões, das correntes, das prisões que é a religião e te mostrar a verdade que está além da Bíblia. É libertar você do Deus, do diabo e do inferno que o homem inventou para atormentar você, para controlar você, sua mente e suas finanças. Para você que é novo no canal, eu sou o Domingos Simão e você é bem-vindo ao canal Além da Bíblia. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que publico um vídeo novo. Deixa o teu like, compartilhe o vídeo com os amigos e por favor, não esqueça, comente sempre que puder para que eu possa saber que este conteúdo agregou algum valor em você. A narrativa bíblica do livro de Mateus diz que, estando Maria comprometida em casamento com José, achou-se engravidada por Deus. E como José era justo e não queria difamá-la, decidiu separar-se secretamente. De Maria, é claro. Até aqui temos que Maria estava comprometida em casamento com José e de repente, pum, Maria está grávida. Vamos julgar este caso de acordo com as leis da sociedade moderna, a lei brasileira, de acordo com o Código Penal brasileiro e também de acordo com as leis judaicas que o próprio Deus instituiu através do seu profeta, seu representante, Moisés. Neste julgamento, Deus de Israel é o rei, ou seja, vamos julgar Deus de Israel. Numa primeira fase, Maria será a vítima ou a queixosa que reclama ser vítima de estupro. E numa segunda fase, José será a vítima que reclama ser vítima de adultério. Tendo nos dois casos Yahweh, o Deus de Israel, como réu. Eu, Domingos Simão, sou o juiz e advogado de acusação. Julgamento do caso de estupro a Maria. Como juiz, primeiro vamos contextualizar os factos. Antes de mais, vamos definir estupro e o seu enquadramento jurídico, tanto no Código Penal brasileiro como na sociedade judaica dos tempos bíblicos. A legislação brasileira define estupro, no seu artigo 213 do Código Penal, como ação de constranger alguém mediante violência ou ameaça a ter conjunção carnal ou permitir que ele pratique atos libidinosos. A pena de reclusão para este tipo de crime vai de 6 a 10 anos. A legislação brasileira também inclui o conceito de estupro vulnerável no seu artigo 217-A, que trata de atos libidinosos com menores de 14 anos, pessoas com deficiência mental ou aquelas que não podem oferecer resistência, sendo a punição para este tipo de caso mais grave ainda, isto é, de 8 a 15 anos de reclusão. Agora vamos contextualizar o estupro na sociedade judaica dos tempos bíblicos e o seu enquadramento jurídico. Vamos lá. Segundo a lei de Moisés, o honorável legislador judeu, registrado em Deuteronômio, capítulo 22, versículos 25 a 27, se um homem
encontra uma mulher virgem prometida em casamento no campo e a força a ter relações sexuais, somente o homem é culpado de estupro e é punido a morte por apedrejamento. A comunidade apedrejava ele até a morte, pois presume-se que ela tenha gritado e ninguém esteve por perto para ajudá-la. Agora vamos apresentar o contexto em que ocorreu o suposto crime. Não podemos ainda falar de crime porque ainda não julgamos. Não é verdade? Estamos apenas a apresentar os fatos para que possamos enquadrar juridicamente e aplicarmos a pena conforme o delito. Vamos ouvir o testemunho do autor de Lucas, que faz aqui o papel de advogado de defesa. O autor de Lucas defende que não é estupro, porque a relação sexual ou espiritual, seja lá como for, resultou no nascimento de um ser humano, e sabemos que até que se prove o contrário, é por atos libidinosos ou relações sexuais que dá um ser humano. Então vamos considerar que de alguma forma houve isso. Lembremos que estamos a julgar consoante as leis humanas. Como estava dizendo, o autor de Lucas defende que não é estupro, porque a relação sexual ou espiritual foi anunciada através de um emissário de Deus, o anjo Gabriel, que apareceu pessoalmente a Maria para anunciá-la que ficará grávida e dará à luz um filho, e Maria consentiu com as seguintes palavras: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Muito bem. Tendo sido apresentado o enquadramento jurídico sobre o estupro, tanto na sociedade contemporânea, bem como nos tempos bíblicos, e assim como o contexto em que ocorreu o suposto crime, é chegado o momento do julgamento de Deus de Israel, por mim, Domingos Simão, na qualidade de juiz e advogado de acusação. Julgamento segundo as leis da sociedade contemporânea, utilizando a legislação brasileira. Primeiro, segundo a tradição judaica antiga, as mulheres casavam-se a partir dos 13 anos. Assim, vamos partir do pressuposto que Maria tinha 13 anos quando o ato libidinoso aconteceu, tendo resultado de uma gravidez, onde, como fruto dessa gravidez, nasceu Jesus. Bem, segundo, Deus não filtrou, não pediu consentimento para as relações sexuais ou espirituais, seja lá como for. Deus apenas mandou um anjo Gabriel para anunciar e não para pedir permissão se podia ou não engravidá-la. A suposta aceitação de Maria com as palavras Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Será que esta pode ser considerado como diríamos, como um consentimento por parte de Maria? Pode ser interpretado isso como um consentimento? Ora, vejamos. As palavras, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade, ou segundo a tua palavra, pode ser interpretada como resultado de uma pressão divina, onde a verdadeira capacidade de consentimento estaria totalmente comprometida. Por quê? Ora, vejamos. Para que haja consentimento, deve haver liberdade de escolha e entendimento completo das consequências. Maria, sendo uma jovem virgem em uma sociedade patriarcal e altamente misógina, poderia não ter tido a capacidade de recusar o anúncio divino, especialmente diante de um ser celestial de imenso poder e autoridade. Além disso, a diferença de poder entre Maria e Deus é imensurável. Maria, uma simples mortal, enfrentava a manifestação do Todo-Poderoso. Neste contexto, qualquer resposta positiva por parte de Maria poderia ser encarada não como um consentimento, mas como uma submissão inevitável ao poder absoluto de Deus, do Deus Todo-Poderoso, cuja vontade ninguém resiste, segundo o testemunho de Paulo de Tarso. Maria não teve opção de negar, já que não lhe foi solicitada permissão, mas foi apenas um aviso. O anjo Gabriel veio para anunciar, para avisar. Como Maria não teve a opção de recusar, então o ato não pode ser considerado consensual, pois em situações de coerção, onde não há alternativas, o consentimento é viciado, é vicioso ou inexistente.
sem dizer que os antecedentes criminais de Deus são bem conhecidos. Por exemplo, Maria sabia que Deus não tem autodomínio e não lida muito bem com a rejeição. É exemplo de Jonas, que sofreu graves consequências por ter ido contra a vontade de Deus, por ter usado o seu livre-arbítrio, sofreu grandes consequências. Talvez Maria tivesse medo das consequências da recusa de cumprir com a vontade ou com a imposição de um Deus Todo-Poderoso. Tendo em conta os factos aqui apresentados, eu, Domingos Simão, juiz e advogado de acusação, declaro o auto-intitulado Deus de Israel, Deus onipotente, onisciente, onipresente, Deus onibenevolente, culpado pelo estupro de uma adolescente inocente de apenas 13 anos de idade, segundo o Código Penal brasileiro, e condeno-o a 35 anos de reclusão pela pena de estupro vulnerável, segundo o Código, ou seja, segundo o artigo número 217-A. Agravante pelo facto de Maria ser uma adolescente e ele um Deus Todo-Poderoso com poderes telepáticos. Determino. Agora, vamos fazer o julgamento dentro da lei judaica. Tendo em conta que Maria já estava comprometida com José e como os factos deixam claro, Deus forçou-o a ter relações sexuais ou espirituais, seja lá como for, resultou em uma gravidez de um ser humano. Eu, Domingos Simão, juiz e advogado de acusação, declaro o auto-intitulado Deus de Israel, Deus onipotente, onisciente, onipresente, Deus onibenevolente, culpado pelo estupro da jovem Maria e condeno-o à morte por apedrejamento, segundo Deuteronômio, capítulo 22, verso 25 a 27. Condenado. Vamos agora julgar o caso de José. José vem queixar-se de Maria ter sido adúltera. Vamos contextualizar os factos. Antes de mais, vamos definir adultério e seu enquadramento jurídico penal, tanto no Código Penal brasileiro como na sociedade judaica dos tempos bíblicos. Para a sorte de Deus e de Maria, a Lei número 11.106 de 2005 revogou o artigo número 240 do Código Penal brasileiro e hoje a legislação brasileira não define adultério como crime. No entanto, pode ter implicações em outros campos, como o direito da família, influenciando o processo de divórcios e discussão sobre a guarda dos filhos. Agora vamos contextualizar o adultério na sociedade judaica dos tempos bíblicos e seu enquadramento jurídico. Segundo a lei de Moisés, o honorável legislador judeu, registrada em Deuteronômio, capítulo 22, versos 23 a 24, se uma mulher virgem, prometida em casamento, é encontrada tendo relações sexuais, se não há gritos por socorro, ambos são considerados culpados de adultério, presumindo-se que o ato foi consensual e a pena é a morte por apedrejamento por toda a comunidade. Muito bem. Agora vamos apresentar o contexto em que ocorreu o suposto adultério. Vamos ouvir o testemunho do autor de Mateus, que faz aqui o papel de advogado de defesa. O autor de Mateus conta que, estando Maria comprometida em casamento com José, achou-se engravidada por Espírito Santo. E como José era justo e não queria difamá-la, decidiu deixá-la secretamente. Mas antes que a deixasse, um outro anjo apareceu a José em sonho e ordenou que José recebesse Maria por esposa, pois que a gravidez de Maria era fruto da relação sexual ou espiritual, seja lá como for. Para podermos dar avante a este caso, temos que considerar a hipótese de que a relação sexual ou espiritual, seja lá como for, foi consentida por Maria. Caso contrário, seria um estupro e não adultério. E o nosso julgamento é sobre adultério. Muito bem. Tendo sido apresentado o enquadramento jurídico sobre o adultério, tanto na sociedade contemporânea, bem como nos tempos bíblicos, e assim como o contexto em que ocorreu o estupro, ou seja, o suposto
crime de adultério, é chegado o momento do julgamento de Deus de Israel por mim, Domingos Simão, na qualidade de juiz e advogado de acusação. Muito bem. O anjo Gabriel apenas falou com Maria. Maria consentiu e fez as relações sexuais ou espiritual, seja lá como for, resultou no nascimento de um filho humano. E até que se prova o contrário, um filho humano nasce através de relações sexuais. Muito bem. Maria combinou tudo com o anjo e não contou ao coitadinho do José. José estava lá como carpinteiro, estava lá na sua marcenaria, na sua carpintaria, para dar sustento à sua prometida, à sua noiva, e aí Maria estava fazendo as suas coisas, as coisas proibidas. José, com certeza, tinha outros planos para a sua vida a dois com Maria. José, com certeza, como todo homem, não só quis ser o primeiro a provar da fruta, mas queria também que o primeiro fruto fosse da relação dele com sua esposa e não do rival, o Deus de Israel. Mas por causa da educação excessiva de José, não é? Deus foi o primeiro a provar da fruta, resultando em Jesus, o fruto de Deus. José deveria ter tido algumas aulas com Adão, que apesar das consequências não deixou que Deus fosse o primeiro a provar da fruta. Isso aí, José deveria ter tido algumas aulas com Adão. Apesar das consequências, ele foi o primeiro a provar da fruta. Eu não me sentiria orgulhoso por ser um corno, nem que o meu rival fosse Deus. Esse acto de Deus, para além de outros crimes, é um abuso de poder. José, tendo notado a gravidez de Maria, tentou deixá-la secretamente, mas novamente Deus mandou o seu anjo, hipnotizou José através de um sonho e José fez o papel de corno manso. Contextualizando a narrativa no Código Penal brasileiro, é muito simples. Já que José queixou-se, é porque não quer continuar com o relacionamento. Então, cada um por si, Zeus por todos. Simples assim, cada um por si, Zeus por todos. A legislação brasileira é muito branda. Muito bem. Agora, no Código Penal judaico dos tempos bíblicos, tendo como base a lei de Moisés, o honorável legislador judeu, registrada em Deuteronômio, capítulo 22, versos 23 a 24. Eu, Domingos Simão, juiz e advogado de acusação, declaro o auto-intitulado Deus de Israel, Deus onipotente, onisciente, onipresente, onibenevolente, e a jovem Maria, culpados pelo crime de adultério, e condeno-os à pena de morte por apedrejamento. Amado, seja racional. A Bíblia, apesar de conter factos históricos judaico-cristãos, é uma literatura repleta de mitos, fábulas, alegorias, metáforas e lendas. A Bíblia não possui nenhuma inspiração divina de nenhum tal de Yahweh, Deus de Israel. Até porque esse Deus de Yahweh, ou seja, esse Yahweh, Deus de Israel, é um personagem mitológico criado pela tradição judaico-cristã. Tal como Zeus, o supremo deus do panteão grego, foi criado pelos antigos gregos. Espero que esta reflexão te liberte do sistema religioso e de medo dos deuses, dos diabos, do inferno, pois os deuses apenas estão vivos na tua mente. Hoje acabei de matá-los. Um dia eu também assisti um vídeo semelhante a este e ajudou-me a matar o Deus que vivia na minha mente. E com a morte de Deus também morreram o medo do diabo, do inferno, que o sistema religioso criou para aprisionar você. E se este vídeo também foi libertador ou até mesmo inspirador para si, dá um like maroto para nós. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdos semelhantes a estes e eu fui. Até a próxima, aqui no Além da Bíblia.